O casamento eterno. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para a gente falar um pouquinho sobre os princípios do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre o casamento eterno. Nós vamos ouvir um hino agora e em seguida eu farei uma oração e aí vamos passar para aprender um pouquinho mais sobre essa importante doutrina da igreja que é o casamento eterno. Amado Pai Celestial, somos-te gratos por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, para podermos falar mais do Teu Evangelho, especialmente a respeito do casamento eterno. Querido Pai, ajuda-nos a termos sempre o Teu Espírito conosco. Abençoe cada um dos que estão ouvindo e assistindo este vídeo hoje. Que Teu Espírito esteja com eles, que eles sejam tocados e que a Tua mão esteja sobre eles, protegendo-os cada um em suas vidas. Ajuda-os a superarem seus desafios diários e a suportarem todas as tentações, todas as provações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos lá, casamento eterno. Casamento eterno, primeiramente a gente tem que entender que ele foi ordenado por Deus. E é um mandamento, né? É óbvio que algumas pessoas não vão conseguir se casar para a eternidade, talvez a pessoa vai ficar solteira. Ela ainda pode herdar o reino celestial, né? A gente sabe disso. Mas o melhor, e muito melhor, seria se ela pudesse estar casada e viver na eternidade. A gente vai falar mais sobre isso hoje. Então, primeiramente, que o casamento eterno foi ordenado por Deus. É algo extremamente importante para que o plano de Deus seja cumprido, né? Porque o grande objetivo do Senhor não é só que a gente volte à presença dele. Voltar à presença dele é algo muito bom, mas o que ele quer mesmo é que nós nos tornemos como ele é, né? Como o Pai e o Filho são. Então o Senhor, em Doutrina e Convênios, seção 49, versículo 15, disse o seguinte: aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Então, quem instituiu foi o Senhor. O casamento não é algo inventado pelo homem. Ele foi criado por Deus. E por isso ele é um mandamento, por isso ele é uma doutrina extremamente importante para que nós possamos ter a exaltação. Então é bom lembrar que o casamento eterno ele é essencial para a exaltação. Então, como eu falei, aqueles que são solteiros, que vão ficar solteiros na eternidade, eles vão poder habitar na presença de Deus para sempre, vão desfrutar de muitas bênçãos lá, porém, não poderão continuar suas sementes, não vão poder ter tudo que o Pai e o Filho têm. Então, por isso que é importante a gente se casar no templo. Todas as bênçãos que Deus tem para nós, elas estão ligadas ao casamento eterno. Então, mesmo que um solteiro vá para lá, ele vai desfrutar de muitas bênçãos, claro, principalmente de habitar com Deus, com Jesus Cristo, porém, ele não vai poder progredir mais. Ele fica ali estacionado. Então é importante buscar casar-se no templo do Senhor para a eternidade.
Então o casamento ele é essencial para a exaltação. Muitas vezes, muitas pessoas consideram o casamento, as pessoas, né, aí fora, até às vezes dentro da igreja, como um costume social, um acordo legal entre um homem e uma mulher para viverem juntos. Mas entre os santos dos últimos dias, os membros da igreja, o casamento é muito mais realmente do que isso. A nossa exaltação depende do casamento, como eu falei. Então é importante estar casado. Lá na seção 132, se você for ver, lá tem as bênçãos daqueles que são casados para a eternidade. Então vai herdar poderes, domínios, enfim, vai ter filhos também lá, filhos espirituais, vão poder criar mundos, enfim, são muitas e muitas bênçãos que o Senhor deseja para cada um de nós. O casamento, ele é, na verdade, o relacionamento mais sagrado que pode existir entre um homem e uma mulher. E esse relacionamento sagrado afeta a nossa felicidade de uma forma assim, afeta a nossa felicidade aqui nessa vida e afeta na eternidade. Então, o relacionamento entre homem e mulher deve ser algo muito sagrado. Tem que se amar e respeitar um ao outro, dedicar sua vida um ao outro. E o Senhor falou isso, né, que devemos nos apegar um ao outro. E quando nós vivemos os mandamentos, vivemos o evangelho dentro do nosso casamento, com certeza, se vivermos o evangelho, né, guardando os mandamentos dentro do casamento, a exaltação vai estar garantida, vamos dizer assim, se você passar o resto dos teus dias, até o final da sua vida, sendo digno em guardar os mandamentos e em ter um relacionamento saudável e maravilhoso com seu cônjuge. Então existe essa necessidade da gente se apegar um ao outro. E é claro que enfrentamos desafios, enfrentamos problemas, mas eles podem ser vencidos. E com a ajuda do Senhor, você pode conseguir ter um relacionamento maravilhoso com seu cônjuge. O Pai Celestial, ele disse lá em Doutrina e Convênios, né, na verdade o Salvador disse em Doutrina e Convênios 131, de 1 a 3, ele fala sobre a glória celestial, e disse assim: na glória celestial há 3 graus, na glória celestial há 3 céus ou graus. Para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Então, na verdade, o casamento, ele precisa, o casamento celestial, né, o selamento no templo, precisa ser feito um selamento no templo. E pela devida autoridade, não é qualquer pessoa que vai lá e faz o casamento. Então, você vai dobrar os seus joelhos nos altares do templo, e você vai ser selado para toda a eternidade com o seu cônjuge. E isso é feito por um selador, um homem que recebeu autoridade de Deus para fazer isso. Então, um selador, ele recebeu autoridade, né, vinda, claro, do profeta até chegar no selador. Então, ele recebeu autoridade para fazer isso. E lá na seção 132, no versículo 19, eu vou fazer um resumo, na verdade, desse versículo. O Senhor disse o seguinte: se um homem se casar com uma mulher, pelo novo e eterno convênio, por aquele que foi ungido, então no caso o selador, né, ele foi ungido ali, ele recebeu autoridade, e se guardarem o convênio do Senhor, ou seja, se guardar os mandamentos, se viver em retidão, amar um ao outro, né, até o final da vida, estará em pleno vigor quando estiverem fora do mundo. Então, o casamento não é só para essa vida. Essa vida é um tempo muito curto que a gente tem. Por isso a gente tem que, dentro do nosso casamento, fazer o máximo para viver bem com o nosso cônjuge. Porque a eternidade depende do que a gente faz aqui. Como vai ser lá depende do que a gente é aqui, de como nós vivemos.
Então busque amar o seu cônjuge com todo o seu coração. Tem vários benefícios que nós podemos adquirir, tanto nessa vida como na eternidade, por guardar esse mandamento tão importante que é o casamento eterno. Algumas bênçãos bom, primeiro, já falei algumas, né, nós vamos poder viver no mais alto grau no reino celestial, sermos exaltados com Deus e receber a plenitude da alegria. Então isso é muito importante. E por termos sido casados de maneira ordenada por Deus, temos o direito de receber, olha só, uma influência maior do Espírito Santo em nosso casamento, se permanecermos dignos. Então essas são as bênçãos que a gente recebe. Tem outras, obviamente, em relação aos nossos filhos, né? Os nossos filhos estão ligados a nós para a eternidade, quando eles se selam a nós. Então esse poder selador, ele vai para a eternidade, ele avança a eternidade. E é isso que nós queremos. É a coisa mais importante da nossa vida. É que nós possamos ficar juntos para sempre. Ninguém é mais importante que o seu cônjuge nessa terra, a não ser Deus, claro, né? Jesus Cristo, mas não preciso nem fazer essa comparação. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa mais importante da sua vida precisa ser o seu cônjuge. Depois vem os filhos, depois vem os outros, né, os pais, irmãos, enfim. Mas o mais importante é o seu cônjuge. É com quem você vai passar a eternidade. É com quem você vai receber todas as bênçãos prometidas, a toda a plenitude das bênçãos e da alegria e da felicidade eterna. Então, se você ainda não está selado no tempo, se prepara para isso. Vá com seu cônjuge, uma entrevista com o bispo, ele vai fazer entrevista lá com vocês. Se vocês estiverem aptos, vocês poderão entrar no templo e serem selados para a eternidade. Essa é uma ordenança maravilhosa. Eu já fiz isso há 38 anos atrás. Eu e minha esposa vamos fazer agora 38 anos de casados. Eu sou muito feliz no meu casamento. Minha esposa me aguenta bastante. E por isso nós estamos aí juntos para sempre, né? Por causa dela, por causa do amor dela. Mas é claro que eu me esforço também para que a gente se dê muito bem, a gente esteja juntos. E ninguém é mais importante na minha vida do que a minha esposa. E assim a gente vai se preparando para voltar à presença de Deus para sempre. Se você ainda não é casado, se você ainda está à procura de um cônjuge, procure um cônjuge que realmente vai fazer você alcançar o mais alto grau, o grau mais elevado, que é o reino celestial. Prepare-se para isso. Busque com toda a sua força, para que esteja um dia de volta à presença de Deus, com o seu cônjuge, com seus filhos. Essa mensagem que eu deixo para você, e te vejo no próximo vídeo.